Procurador-Geral da República, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor advogado-geral da União, senhor defensor público-geral da União, senhoras e senhores advogadas e advogados e todos os presentes, declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal por meio de videoconferência e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 24 de junho de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h36, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita e, não havendo, declaro a ata aprovada. Nesse momento, agradecendo a presença de todas as autoridades aqui presentes, que foram chamadas, convidadas para um momento muito importante e solene do Supremo Tribunal Federal nesse momento de distanciamento. E por isso eu anuncio àqueles que não estão acompanhando em relação ao que está sendo transmitido, porque nós visualizamos aqui a tela com todos os integrantes da sala por videoconferência, mas agradeço a presença sempre presente do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Brandão de Aras, do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, do advogado-geral da União, ministro José Levi do Amaral, e também do defensor público-geral da União, Dr. Gabriel Oliveira. Nesse momento, nós procederemos à eleição do futuro presidente e da futura vice-presidente deste Supremo Tribunal Federal. Nós estamos antecipando essa eleição, conforme já foi acordado entre todos os ministros na sessão, na conversa de ontem, em razão da pandemia, que infelizmente impõe um distanciamento social, e em razão disso, para facilitar a transição da atual gestão com a futura gestão, nós faremos essa eleição exatamente nessa data de hoje. Agradeço a presença de todos os representantes das mais altas funções essenciais à Justiça nessa sala de sessão virtual neste momento. E então eu peço aos eminentes colegas que procedam à votação através do sistema eletrônico criado pela nossa Secretaria de Tecnologia da Informação. Iniciamos a votação pela votação do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Anuncio que foi eleito com 10 votos o ministro Luiz Fux para presidente do Supremo Tribunal Federal e 1 voto para a ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, que está aqui, se encontra presencialmente, declaro Vossa Excelência eleito presidente, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Passaremos agora à eleição da função de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Anuncio que por 10 votos foi eleita vice-presidente para o biênio 2020-2022 a ministra Rosa Weber, com 10 votos, 1 voto para o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Declaro que, no momento dessa votação, também estamos elegendo para assumir
a função de presidente e vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência encontra-se aqui no plenário físico ao nosso lado e eu gostaria, então, de dizer que é com muita alegria que Vossa Excelência, que nesse biênio 2018-2020, me socorreu e me ajudou em tantas oportunidades, com a sua amizade, com a sua competência, com a sua inteligência, com a sua harmonia e com o seu diálogo entre todos, para nos auxiliar nessa função difícil de exercer um dos poderes da República Federativa do Brasil. Naquele que é o país que é a quarta maior democracia do mundo, aquele que é um dos países mais populosos do mundo, um país de dimensões continentais. E Vossa Excelência assumirá, a partir, e aí já anuncio a todos, a partir do dia 10 de setembro, próximo futuro, já anunciando então a data da posse, uma quinta-feira, às 16 horas, Vossa Excelência assumirá essa função para o gáudio de todos nós. E para uma alegria pessoal minha, em razão da nossa amizade e da sua colaboração. Vossa Excelência, que é doutor e professor livre-docente em Direito Processual Civil, autor de várias obras de relevo, o coordenador que realizou a atualização e a edição de um novo Código de Processo Civil em nosso país, que ficou conhecido como Código Fux. Vossa Excelência, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, professor da UERJ, e também em outras instituições. Iniciou sua vida como advogado por um curto período, depois como promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, de 1979 a 1982, tendo passado em primeiro lugar no concurso realizado. Depois como juiz, desde o primeiro grau da carreira, do início de carreira, passando pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, passando como juiz de zona eleitoral, depois como juiz presidente da maior corte eleitoral. Vossa Excelência, que ingressou na magistratura em 1983, percorreu todas as instâncias e todos os cargos possíveis para um juiz de carreira. E agora Vossa Excelência acaba de ser eleito como futuro presidente do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Vossa Excelência foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em vaga decorrente de um grande amigo meu professor, ministro Eros Grau. E Vossa Excelência sempre honrou a cadeira que ocupa. E é com muita alegria, portanto, que eu declaro Vossa Excelência eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E com muita alegria declaro que a nossa querida ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente para, com o ministro Luiz Fux, poder conduzir esta Corte de Justiça e essa Corte Constitucional, que eu reitero, doutor Aras, doutor Felipe Santa Cruz, doutor Levi, doutor Gabriel, não há Corte Constitucional que mais julga no mundo do que esta Corte que nós participamos, junto com as funções essenciais da Justiça. Portanto, declaro eleitos para o biênio de setembro de 2020 a setembro de 2022 como presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber como vice-presidente. Passo a palavra agora ao doutor Augusto Aras. Só o finalzinho, que é esse aqui. Senhor presidente, ministro Dias Toffoli, senhoras ministras, senhores ministros, senhor
presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, senhor ministro José Levi, senhores advogados, cumprimento a todos, servidores e servidoras. É com muita satisfação que o Ministério Público Brasileiro parabeniza os excelentíssimos ministros Luiz Fux e Rosa Weber, que irão presidir a Corte Suprema Brasileira no próximo biênio. Esta casa, que tem se mostrado um baluarte de equilíbrio e estabilidade no país, em meio a tantas crises, incluindo a de ordem sanitária, prosseguirá em boas mãos, como ocorre neste momento, sob a presidência do ministro Dias Toffoli, cuja condução firme e sensata tem dignificado a nobre missão de todos os operadores de justiça. Tenho a certeza de que assim também o será, sob a condução do ministro Luiz Fux, dado a sua notória experiência e conhecimento jurídico acumulados ao longo da sua carreira. Entre suas inumeráveis contribuições para o país, o ministro Fux destaca-se a presidência da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código Civil Brasileiro, de Processo Civil Brasileiro, dando enfoque ao jurisdicionado, buscando meios céleres para a prestação jurisdicional, além de numerosas obras jurídicas que refletem a contribuição inestimável de Sua Excelência ao direito pátrio e à luz. Primoroso em tudo que faz, o ministro Fux obteve o primeiro lugar no concurso para a carreira do Ministério Público do Rio de Janeiro, no final dos anos 70, tendo optado pela carreira de juiz, aprovado também em primeiro lugar, isso nos anos 80. O ministro Fux, pelo visto, sempre foi um homem que galgou por mérito os primeiros lugares da carreira jurídica e provavelmente de toda a sua vida. E assim, o Ministério Público Brasileiro também espera Sua Excelência à frente da Suprema Corte. Continue mantendo este poder, o poder judiciário, em primeiro lugar, na distribuição da justiça, como marco e como fiel da balança da estabilidade da nação. Em sua profícua carreira jurídica, o ministro Fux, além de promotor e juiz, foi antes disso advogado e curador de fundações. Alçou o mais alto posto nas cortes superiores do país, além desta casa. Também foi ministro do STJ e já presidiu o TSE, onde se destacou pela valorização da lei da ficha limpa e na defesa da liberdade de expressão, bem como na punição aos excessos. Doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Luiz Fux também possui destacada carreira do magistério, além de ter atuado em diversas associações, conselhos e comissões, e ter recebido inúmeras condecorações, entre elas o 49º Prêmio Jabuti na categoria Direito, revelando a qualidade de sua também extensa produção bibliográfica. Integra Sua Excelência a Academia Brasileira de Letras Jurídicas e é professor titular do Processo Civil da Faculdade de Direito da UERJ. Tenho certeza, ministro Fux, de que Vossa Excelência bem conduzirá a Suprema Corte Brasileira com a competência, a experiência e a inteligência de sempre. A Vossa Excelência, de logo, a certeza de que o sucesso o acompanhará também nesta quadra, que em breve terá início. Também é uma grande alegria cumprimentar a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, que também já conduziu o Tribunal Superior Eleitoral com maestria e elegante firmeza. Ministra Rosa Weber ostenta igualmente uma profícua carreira no Judiciário, tendo sensibilidade social pela experiência acumulada ao longo de sua trajetória na defesa de interesses coletivos, em especial na pacificação das relações trabalhistas e nesta Corte Suprema, julgando causas sensíveis para a sociedade e para o Estado. No TSE,
Sua Excelência foi a primeira mulher a presidir uma eleição geral no Brasil e a segunda a presidir esta corte, tendo comandado o processo eleitoral das eleições gerais de 2018 com discrição, extremo zelo e eficiência absoluta. Também assim, Sua Excelência conduziu a Justiça Eleitoral na elaboração das diretrizes do pleito municipal de 2020, mantendo a postura sóbria de sempre, sensatez em meio à pandemia que ainda nos acomete e muito tira a paz de todos os brasileiros. Também, ministra Rosa Weber, na segurança que Vossa Excelência apresenta nos seus julgados, nós haveremos de vencer esta epidemia e, com isso, contamos com todos os segmentos da sociedade brasileira e com a graça infinita do Divino Espírito Santo. Sua Excelência Rosa Weber destacou-se mais recentemente na defesa da reserva de 30% de vagas para mulheres nas composições partidárias, visando mais igualdade democrática. É assim que a ministra Rosa Weber vem contribuindo decisivamente em todos os quadrantes para que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, a democracia brasileira e a nossa República preserve aquilo que é de melhor, que é o seu povo, aquilo que é sagrado, que é o seu povo, o povo brasileiro, desse país continental de muitos Brasis. Tenho a certeza de que na vice-presidência dessa Corte Suprema, Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, permanecerá na defesa intransigente da ordem jurídica e do regime democrático, o mesmo indiscutível afinco dedicado ao Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Brasileiro deseja aos futuros presidente e vice-presidente desta Corte muita saúde, sabedoria, para seguir nesta nova e grandiosa missão de chefiar o Poder Judiciário brasileiro, a Suprema Corte Constitucional, na defesa do Estado Democrático de Direito, mantendo a competência e a firmeza e a postura de sempre que nós aprendemos a admirar e a respeitar. O Ministério Público Brasileiro deseja, enfim, aos futuros presidente e vice-presidente muita saúde, repetindo, e muita capacidade de compreender na condução dos trabalhos este momento em que temos uma calamidade pública que assola todo o país e o planeta. E mais que isso, ter aquele equilíbrio necessário para não deixarmos que um ambiente conflituoso desborde para que a nossa democracia participativa venha a sofrer qualquer tipo de prejuízo. O Ministério Público Brasileiro sente-se honrado, pois, em contribuir para o sucesso dos excelentíssimos senhores ministros Luiz Fux e Rosa Weber e para o povo brasileiro. É este o Ministério Público Brasileiro como uma instituição una e indivisível que se coloca ao lado da Suprema Corte para velar pelos supremos valores da Constituição Federal. Obrigado a todos. Sucesso, ministro Fux. Sucesso, ministra Rosa Weber. Obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e agora, para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o maior conselho de advogados do mundo também, não há nenhuma instituição que congregue mais de 1.200.000 advogados. Isso é também um exemplo da dimensão do Brasil. Passo a palavra ao doutor Felipe Santa Cruz. Senhor presidente, ministro José Antônio Dias Toffoli, senhores ministros, ministras, os ministros eleitos, o ministro Luiz Fux, presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, vice-presidente eleita nessa data tão feliz para todos nós, uma data pela carreira desses dois magistrados. Quero cumprimentar o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, o doutor José Levi, Advogado-Geral da União, o doutor Gabriel Oliveira, Defensor Público da União.
senhoras e senhores, advogados, advogadas, é para mim uma honra representar a advocacia brasileira nessa sessão solene que marca a eleição do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux na presidência dessa corte. A advocacia não poderia deixar de falar brevemente sobre a sua admiração, né, minha pessoal e de todos os advogados do Brasil, pelo ministro ora eleito. Eu quero, inicialmente, dirigir-me ao ministro Luiz Fux, cuja cultura e vasta experiência nos diversos campos do direito em que atuou são garantia de domínio técnico e profundo senso de responsabilidade diante desta alta função que de ora se investe, se vestirá na posse. Sua pulsão ética por justiça atravessa gerações e, certamente, seu compromisso existencial com os direitos fundamentais e com os avanços civilizatórios advém de força de resistência geracional, herdada de sua família, que chegou a esse país, o ministro diz sempre isso, recebendo aqui a liberdade e fugindo da perseguição do fascismo que assolava o mundo na época. O ministro, então, construiu aqui, esta família, um grande legado. O ministro é filho de advogado, foi advogado por breve período, trabalhou na ESSO, foi um advogado conhecido, militante, respeitado, mas logo seguiu a sua vocação natural, que era da carreira pública, e nós temos certeza que o ministro carrega as lições aprendidas de seu pai, o ilustre colega Mendel Fux. Acompanhei, tive essa sorte, boa parte da carreira do ministro Fux, desde a primeira instância, quando eu ainda era estagiário. Essa carreira sempre foi marcada pelo brilhantismo, esforço e pelo mérito. Foi, em primeiro lugar, em todos os concursos que fez, no Ministério Público, na magistratura e também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ocupa uma cátedra que, com certeza, engrandece o ensino jurídico. Também já tive a oportunidade de ver o ministro emocionado dizer que a cátedra na universidade pública é a forma que ele tem para devolver ao país e aos brasileiros o ensino que recebeu da escola pública e que o fez traçar essa carreira de sucesso. Chega, portanto, à presidência do Supremo Tribunal, após funções como promotor de justiça, ministro desembargador juiz de primeira instância, desembargador do Tribunal de Alçadas, desembargador do Tribunal de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, integrante dessa corte há quase uma década. Em cada um desses cargos, Vossa Excelência marcou sua presença com talento, dedicação e competência. Magistrado de carreira, estudioso e sensível às questões sociais, sem dúvida, continuará a contribuir com eficácia para a segura, correta e, sobretudo, justa aplicação do nosso direito. Eu não poderia também deixar de lembrar e agradecer publicamente ao ministro todo o diálogo, toda construção que se deu por ocasião do novo Código de Processo Civil, que não à toa é denominado Código Fux, porque foi o ministro Fux o dínamo que mobilizou as forças da sociedade do Estado brasileiro para erigirem um novo Código de Processo Civil que, por si só, já seria a obra de uma vida. Não posso deixar de mencionar o papel que o ministro Luiz Fux desempenha, ressaltar esse papel como professor titular da Faculdade da UERJ, onde se graduou e retornou como docente, onde constrói um legado fundamental para a educação jurídica brasileira. Idealizador do projeto Conhecendo a Constituição, o ministro Fux levou aos estudantes do ensino médio de vários lugares do país as noções elementares dos poderes da República e dos direitos fundamentais, semeando a noção de cidadania em nossos jovens. Essa brilhante iniciativa lhe rendeu o glorioso Prêmio Inovare e hoje aqui reforça a confiança para a advocacia e para a sociedade brasileira de que sua presidência estará
à altura do que pede os nossos tempos. Certamente, presidência que contará com a valorosa, luxuosa, eu diria, colaboração da ministra Rosa Weber, outra magistrada de predicados únicos, de carreira exemplar, de profundo comprometimento com a justiça. Temos certeza, nós, advogados brasileiros, o senhor presidente Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, a ministra Rosa Weber, saberão, com certeza, singrar os mares revoltos, seguir a condução serena de Vossa Excelência, a condução exemplar do presidente atual, e o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário fará o que sempre fez, que é contribuir com a democracia, com o Estado democrático de direito, proteger e garantir a nossa Constituição e todos os brasileiros. Salve a nossa democracia, salve as liberdades. Parabéns, ministro Fux, parabéns, ministra Rosa. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para falar em nome da Advocacia Pública Brasileira, passo a palavra ao ministro de Estado, advogado-geral da União, José Levi de Mello do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, de maneira especial, Sua Excelência o ministro Luiz Fux, presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, excelentíssimo senhor doutor Gabriel Faria Oliveira, defensor público-geral da União. Em sua história, a Suprema Corte dos Estados Unidos conta 17 presidentes, ou Chief Justice, aí incluído o atual John Roberts Jr. Pergunto, por que esse número modesto em mais de 200 anos? Como todos sabemos, o Chief Justice americano é indicado pelo presidente dos Estados Unidos e não cumpre mandato de prazo certo, mas sim é vitalício, a exemplo dos demais membros da Corte. A literatura americana chega a mencionar notem, Great Chief Justice, lógico, refere-se à literatura americana John Marshall. Pois bem, o nosso Supremo Tribunal Federal adota outro modelo. O presidente do Supremo é eleito a cada 2 anos, por tradição, o mais antigo membro que ainda não tenha presidido o tribunal. Parece-me um modelo de grande sabedoria. Primeiro, porque é muito mais consentâneo com a característica mais elementar da Corte, a colegialidade. Segundo, porque proporciona ao país vários Great Chief Justice. Parabéns, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, magistrado que percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro, professor titular de Processo Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pai do nosso novo Código de Processo Civil, jurista de rigorosa técnica e de intenso diálogo, alcança o reconhecimento máximo com a eleição de hoje à presidência do Supremo Tribunal Federal. Formulo a Vossa Excelência, permita-me, os melhores votos de muita saúde, muitas realizações e ainda mais sucesso, em especial agora nessa nova missão que se aproxima. Parabéns igualmente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, magistrada que também percorreu todas as instâncias do nosso judiciário. O Supremo registra várias linhas de ministros, oriundos da magistratura, do Ministério Público, da advocacia pública e privada, da academia. Há, inclusive, uma vistosa linha de egressos do Congresso Nacional, inclusive constituintes. As excelentíssimas senhoras ministras Ellen Grace, Carmen Lúcia e, mais recentemente, Vossa Excelência, caríssima ministra Rosa Weber, conferem a devida, justa,
necessária e indispensável representatividade feminina ao Supremo Tribunal Federal. Também a Vossa Excelência os meus melhores votos. Por fim, excelentíssimo senhor presidente Dias Toffoli, permita-me também me dirigir a Vossa Excelência para também celebrar Vossa Excelência. A maturidade democrática de um país é denotada pela alternância no poder, pelas eleições. Em nosso país, o Poder Judiciário preside o processo eleitoral. Por sua vez, a democracia pressupõe o despreendimento de quem sai do poder e a capacidade de olhar para frente de quem o assume. Aliás, foi esse o compromisso do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ao visitar todos os poderes quando da transição. Vossa Excelência, presidente Dias Toffoli, tem sido um gigante como árbitro desse tão bonito processo democrático de diálogo entre as instituições. Permita-me, parabéns. Em um país que tem a sabedoria de contar com as grandes virtudes dos seus juízes constitucionais, inclusive na presidência do Supremo Tribunal Federal, em ciclos de 2 anos, presto a minha maior e sempre reiterada homenagem ao presidente Dias Toffoli por ser o nosso Great Chief Justice. E parabenizo o ministro Luiz Fux, destinado, vocacionado, preparado para ser o novo Great Chief Justice do nosso Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Agradeço ao ministro, advogado-geral da União, doutor José Levi do Amaral Júnior, e agora, fechando todas as funções essenciais à Justiça, passo a palavra ao defensor público-geral da União, doutor Gabriel Faria Oliveira. Prezado senhor presidente, ministro Dias Toffoli, ministros, senhoras ministras, senhores ministros, em especial ministro Luiz Fux, eleito presidente para a próxima gestão da Suprema Corte, ministra Rosa. A Defensoria Pública vem parabenizar, essa Suprema Corte pela eleição há pouco realizada, que consagrou os nomes dos ministros Luiz Fux como próximo presidente do STF e do CNJ e a ministra Rosa Weber como vice-presidente de ambas as casas. Relembraria que nesse último biênio de presidência do ministro Dias Toffoli e da vice-presidência do ministro Luiz Fux, tivemos avanços notáveis no trabalho defensorial nas esferas de competência do Supremo. Relembraria, assinamos, o ministro Luiz Fux estava presente conosco, assinamos o convênio das cartas para levar uma qualificação às cartas dos cidadãos que levavam ao Supremo e para que pudéssemos peticionar o Supremo Tribunal. Assinamos o Pacto de Desjudicialização da Presidência junto com o Ministério da Economia, participamos permanentemente do Observatório Nacional junto ao CNJ, ao CNMP, atuamos com o DMF nas questões prisionais, no CNJ, enfim, assinamos alguns acordos de cooperação, CNJ, CNMP, Defensoria Pública, e marcamos a presença como Defensoria Pública em temas que foram debatidos de grande importância pela Suprema Corte. A questão da constitucionalidade do decreto de indulto, a impossibilidade de execução penal após a condenação em segunda instância, a negativa de expulsão de estrangeiros com filhos brasileiros, o bloqueio do WhatsApp, mais recentemente, dentre outras causas. E com a presente eleição do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa, magistrados que foram muito bem qualificados anteriormente, de carreira, que representam a máxima qualidade da magistratura brasileira, e em seguida a excelente e pacificadora gestão realizada pelo ministro Dias Toffoli,
registramos, por parte da Defensoria Pública, a certeza da ótima condução do Poder Judiciário nos próximos 2 anos, a partir de setembro próximo, né? E renovamos o compromisso da Defensoria Pública, una, indivisível, em se fazer presente permanentemente como função essencial à justiça, em apoio ao trabalho do Supremo Tribunal Federal e também do CNJ e do CNMP, com intransigente respeito e irrenunciável fortalecimento das instituições democráticas e dos poderes da República. Meus parabéns, ministro Fux, meus parabéns, ministra Rosa, muita força, total sucesso e renovado êxito. É o que desejamos. Contem conosco. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Gabriel Faria Oliveira, que falou em nome da Defensoria Pública Brasileira. Passo a palavra agora ao nosso querido decano, ministro Celso de Mello. Senhor presidente de Toffoli, senhor ministro Luiz Fux, presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente eleita do Supremo Tribunal Federal, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros desta corte, eminentes senhores procurador-geral da República, advogado-geral da União, defensor público-geral da União e presidente do Egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhores servidores desta Corte Suprema. Tenho sempre afirmado, senhor presidente, em situações como esta, em que o Supremo Tribunal Federal faz prevalecer o postulado do autogoverno da magistratura, que estamos a viver aqui e agora um momento de renovação e de significativa importância na vida institucional desta Suprema Corte e da República Brasileira. Desejo saudar, por isso mesmo, os eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber por sua eleição aos elevados cargos de presidente e de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumpriu-se, uma vez mais, a tradição que tem prevalecido ao longo do itinerário histórico desta Corte Suprema, tornando-se importante, por isso mesmo, o ato que acabamos de praticar, escolhendo autonomamente o presidente e a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, pois, como sabemos, nem sempre foi assim, considerada a circunstância de que hoje esta Corte exerce em plenitude, ao eleger aqueles que irão administrá-la e presidi-la, o seu poder de autogoverno. Como salientei, nem sempre foi assim, pois houve momentos em que este Tribunal Supremo não dispunha dessa vital prerrogativa de ordem institucional. Eis que, durante a fase monárquica, sob a égide da Carta Política do Império, cabia unicamente ao imperador nomear, por um triênio, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que era, então, o órgão de cúpula da Justiça Imperial. Com a República e ultrapassados alguns percalços ocorridos na fase em que presidiu o país o Marechal Floriano Peixoto, ocasião em que a presidência desta corte chegou a ficar acéfala, uma vez que o presidente da corte tomava posse perante o presidente da República, mas é certo, senhor presidente, que com a República consolidou-se na esfera desta Suprema Corte e também na do Poder Judiciário em geral, a capacidade de autogoverno da instituição judiciária, ressalvado o período ominoso do Estado Novo, em que, mediante decreto-lei de Vargas, de 1940, cabia ao ditador nomear
ele próprio, sem limitação de tempo, o presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que se considerariam empossados com a mera publicação oficial do ato de sua nomeação. É certo, no entanto, que essa medida autocrática foi extinta pelo saudoso ministro José Linhares, quando Sua Excelência, na dupla condição de presidente do Supremo Tribunal Federal e também, simultaneamente, na do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, este, restabelecida pela Lei Agamenon Magalhães, assumiu, em 29 de outubro de 1945, a presidência da República, em cujo exercício editou o Decreto-Lei 8.561, de 4 de janeiro de 1946, pelo qual restaurou a clássica prerrogativa institucional de esta Corte Suprema eleger ela mesma, por ato próprio, os seus presidente e vice-presidente. Quero associar-me integralmente, senhor presidente Dias Toffoli, às justas palavras com que Vossa Excelência e os eminentes senhores, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Defensor Público-Geral da União e o eminente senhor presidente do Egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, destacaram o valor, a competência, a qualificação profissional e as altas virtudes dos eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber, hoje eleitos para os elevadíssimos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. São eles os depositários da confiança irrestrita desta Corte Suprema, que tem plena consciência de que os eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber saberão conduzir, no âmbito do Poder Judiciário anal do Estado, dirigindo-a com firmeza e segurança e com o permanente e incondicional respeito à Constituição Federal e aos grandes princípios que nela têm fundamento. Se é certo, portanto, que os eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber, em sua condição institucional de presidente e de vice-presidente desta Corte, farão prevalecer sempre o primado da lei fundamental do nosso país, não é menos exato que suas excelências, inspirados pelo espírito que anima a República e os seus altos valores, defenderão a integridade e a supremacia da ordem constitucional e da ordem democrática, e também a intangibilidade das decisões desta Corte Suprema, impedindo, desse modo, erros passados e recentes em que incidiram autoridades responsáveis pela regência do Estado, que ousaram transgredir a Constituição e desrespeitar as ordens legitimamente emanadas desta alta corte ao longo de sua história. Ao concluir, senhor presidente, quero expressar, em meu nome, aos eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber, os meus melhores votos de pleno sucesso nas funções que irão exercer, ressaltando a imensa honra e o alto privilégio de tê-los no próximo biênio como presidente e como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Todas as palavras aqui proferidas ficarão registradas na história deste Supremo Tribunal Federal. Para falar em nome da vice-presidente eleita, ministra Rosa Weber, e do presidente eleito, ministro Luiz Fux, passo a palavra à Sua Excelência, querido amigo, ministro Luiz Fux, que se encontra aqui na data de hoje, exatamente, apesar do distanciamento social que estamos, receba o meu querido abraço e, dentro da liturgia do cargo,
no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, querido amigo, estimado amigo José Antônio Dias Toffoli, que me preparou esse momento tão singular na minha vida de magistrado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, muito generoso nas suas palavras, assim como o advogado-geral da União, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, o defensor público da União, Gabriel Faria Oliveira, todos muito gentis e me conferindo uma honra muito maior do que eu merecia com as palavras que foram proferidas. Eu peço também licença à ministra Rosa Weber para falar em nosso nome, rapidamente, obedecendo à liturgia da própria Suprema Corte, porque os momentos dos nossos discursos são momentos da posse, mas para também falar em nome de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, em primeiro lugar, e nós temos essa afinidade também, eu gostaria de agradecer a Deus que testemunhou, durante toda a minha carreira da magistratura, minha devoção de amor ao bem, à verdade e à justiça. E agradeço a Deus porque supera todos os limites dos sonhos humanos de um juiz de carreira chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, o meu primeiro agradecimento é a ele. E essa afinidade do amor a Deus é uma afinidade que também nos une. Gostaria, senhor presidente, também de agradecer a missão confiada a mim por esses meus eminentes e queridos amigos, que faço questão de nominá-los pessoalmente, porque os tenho como companheiros dessa nossa magistratura superior, mas tenho-os também como bons e grandes amigos. Então, queria agradecer, em primeiro lugar, ao nosso querido decano, esse ícone da magistratura, um homem tão querido por todos nós e que tem de nós todos a admiração, que é o maior elemento que pode um ser humano sentir pelo outro, admiração, perene admiração. Ao nosso outro decano, o ministro Marco Aurélio Melo, que acompanhou a minha carreira e me deu a honra e o prazer, naquela oportunidade, de estar presente na minha posse como juiz do Tribunal de Alçada. Temos uma afinidade que só encontra a linha divisória no coração de um tricolor e de um flamenguista. Essa é a única linha divisória. De resto, somos amigos pela eternidade. Gostaria muitíssimo de agradecer pela ordem de antiguidade ao ministro Gilmar Mendes, que costumo destacar que a Advocacia Geral da União ela tem dois marcos. Um marco antes de Gilmar Mendes e um marco depois de Gilmar Mendes, porque a AGU se tornou um corpo jurídico integrado pelos melhores profissionais da advocacia. Queria também, obedecendo essa ordem de antiguidade, saudar a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski, que cada vez parece mais jovem, mas é mais antigo. Querido ministro Ricardo Lewandowski, aqui, sempre muito respeitosamente, nominado de professor. Eu pude colher as suas lições sobre federalismo de longe, muito embora não tenha tido o prazer de ser o seu aluno na famosa Universidade de São Paulo. Saudar a queridíssima ministra Carmen Lúcia, que conheço de priscas eras como uma grande doutrinadora do direito administrativo, do direito constitucional. Nós nos encontrávamos em eventos e eu admirava muitíssimo aquela jovem, que tão jovem já tinha aquele brilho em vulgar num meio acadêmico de pessoas muito mais idosas e experimentadas. Quero saudar a minha queridíssima vice-presidente, ministra Rosa Weber, e dizer que o destino ele é sábio e sabe que não pode separar o inseparável. De sorte que Vossa Excelência foi minha vice-presidente do TSE
e agora é a minha vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o que tornará muito doce o nosso sacerdócio conjunto. Gostaria agora de saudar esse amigo de uma vida inteira, Luiz Roberto Barroso. Fomos colegas da academia, somos colegas de congregação, somos irmãos de uma fé multifária, somos pessoas que gostamos de Deus, somos pessoas que toleram a verdade alheia, somos pessoas que nascemos para sermos amigos. E tenho certeza, Beto, que é como eu me refiro a você, nós seremos amigos, crianças do cabelo branco e jovens de 100 anos. Me dirijo agora à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que no início da minha carreira como desembargador fui incumbido de uma tarefa severa de evitar que fosse fechada uma grande universidade. E eu, então, deveria realizar ali um congresso com os maiores especialistas do direito, que tivessem uma envergadura acadêmica notável. E o primeiro nome que me veio à mente, no âmbito do direito civil, foi do ministro Edson Fachin. Só que o ministro Edson Fachin, à época, era um jovem, mas muito jovem, mais jovem do que eu. E ele, então, atendendo ao meu pedido, e nós já éramos amigos de congresso, ele, então, compareceu para engrandecer aquele evento e marcou não só a sua história naquela universidade, mas também a nossa amizade acadêmica, o meu reconhecimento pela a cientificidade do seu preparo e pelas amizades comuns que nós temos, e dentre tantos com o querido Gustavo Pepedino. Queria agradecer, por último, porque é o Benjamin, o nosso ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido as suas tarefas, ainda jovem na Suprema Corte, mas empenhando-se numa defesa institucional ímpar que timbra desde já o futuro de uma carreira brilhante que ele terá aqui. Senhor presidente, não é momento de discurso, mas na qualidade de presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, eu quero desde já fazer aqui uma promessa que é do meu órgão de fé, uma promessa que vem de dentro. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. Que Deus me proteja, presidente. Meus cumprimentos ao ministro Luiz Fux, presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, e à ministra Rosa Weber, vice-presidente eleita do Supremo Tribunal Federal. Registro aqui também a presença... Senhor presidente, ministra Rosa Weber, por favor. Vossa Excelência, me perdoe se eu estiver quebrando o protocolo, mas eu não posso deixar de registrar, ainda que o ministro Luiz Fux tenha falado e tenha sempre muito bem por nós, a minha extrema honra e o meu profundo agradecimento, em especial pelas gentis palavras que me foram dirigidas. Então, eu cumprimento a todos, cumprimento os queridos colegas, e me permito fazê-lo na pessoa do nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e cumprimento o presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, cumprimento o doutor José Levi, advogado-geral da União, e cumprimento também o doutor Gabriel Faria Oliveira, defensor público-geral da União. E cumprimento com muita ênfase, senhor presidente Dias Toffoli, Vossa Excelência, pela generosidade com que está conduzindo, como sempre fez, aliás, essa nossa Suprema Corte. Muito obrigada.
Agradeço à ministra Rosa Weber, registro que todos os pronunciamentos ficarão registrados e que essa cerimônia, apesar do distanciamento, ela foi feita com muita emoção. Registro também a presença das nossas equipes aqui no plenário. Nossos braços direitos que permitiram essa transição tão tranquila e que Vossa Excelência, com a sua generosidade, me concedeu um prazo maior para, nesse momento de pandemia, nós podemos fazer essa transição. Então, Vossa Excelência, muito justamente, está emocionado, como eu também. Eu nem posso olhar muito para Vossa Excelência, porque nós temos essa característica. Então, eu queria agradecer aqui ao nosso delegado-geral, Galouro, Edmundo, Daiane, Patrícia, Pedro, Abner. Nosso trabalho continua. Será muito árduo, presidente, substituí-lo, porque Vossa Excelência foi autor de grandes realizações. Mas com a sua equipe, com a minha equipe, em setembro tomaremos posse com o Supremo devidamente organizado em todos os setores e o Conselho Nacional de Justiça também. Muito obrigado mais uma vez por essa belíssima surpresa e essa homenagem. Eu que agradeço as palavras de Vossa Excelência, que me salvou aqui da emoção do momento. Eu declaro suspensa a sessão por 30 minutos.